Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal Conceitos Teológicos. Minha irmã, meu irmão, que nos assiste toda semana, ao qual nós tratamos lições da nossa revista Betel. O assunto de hoje é um assunto bastante emblemático, um assunto bastante interessante, que nós vamos estar abordando algo bastante de cunho teológico, mexe com a fé de muitas pessoas, a fé de muita gente. A lição se propõe a falar sobre essa lição 3, não farás para ti imagem de escultura, a devoção e a reverência ao único e verdadeiro Deus. Nós somos um país que temos muita fé, o Brasil é um país de muita fé. Há um sincretismo religioso muito grande em nosso país. Existem muitas denominações evangélicas, existem denominações que não são evangélicas, existem religiões de matizes africanas e muitas outras religiões. Existem judeus, muçulmanos e uma série de outros, budistas, muitas religiões, e nós vamos abarcar aí, a fé. As pessoas têm fé, o brasileiro ele tem fé. Nós, como brasileiros, na nossa luta diariamente, precisamos ter fé para sobreviver nesse país de tantas injustiças. Mas em quem nós temos posto a nossa fé? Você já teve a convicção, a certeza de algo, de estar certo de algo a sua vida inteira, e no final você se frustrar e ver que estava errado? Por vezes nós acreditamos em algo a vida inteira que nos passaram ou nos passam, e nós juramos de pé junto que aprendemos certo, estamos fazendo certo, e no final vamos nos dar conta de que estávamos errados. Vou citar aqui alguns exemplos. Quem tem aí diabetes, por exemplo, durante muitos anos, em décadas posteriores, colocavam ali a sua fé no adoçante, porque alguém prescrevia, alguém dizia que se tomasse adoçante estava resolvendo um problema. Hoje, com os estudos mais avançados, se for buscar um especialista, vai ver que o adoçante, por vezes, não resolve o teu problema. Ele também tem lá, não é tão bom assim quanto diziam há décadas passadas. E jurávamos de pé junto que se tomássemos adoçante resolveríamos boa parte do problema. Durante muito tempo, há tempos atrás, o ser humano acreditou que a Terra era ali o centro do universo. Acreditava-se isso, e hoje nós vemos que nós somos pequenininhos em todo o universo, não somos nada. Então, por vezes, nós acreditamos em algumas coisas que parecem ser. O assunto hoje é emblemático. Nós acreditamos em coisas que por vezes parecem ser. Mas quando nós vamos pesquisar um pouquinho mais, vamos aprender um pouquinho mais, nós vamos ver que nem sempre o que parece é. Tem coisas que parecem, mas não são, nunca foram. E a presente lição, vai estar nos falando, vai estar nos apresentando sobre o verdadeiro Deus. A quem nós devemos nos encurvar? Diante de quem nós devemos prestar adoração, culto? A quem nós devemos reverenciar? E a Bíblia nos aponta. Para não ficarmos em nossas palavras, o texto bíblico, baseado em Êxodo, capítulo 34, verso 14, diz o seguinte para nós, no nosso texto áureo: porque te não inclinarás diante de outro Deus, até com D minúsculo, pois o nome do Senhor é zeloso. Agora D maiúsculo. Deus zeloso é Ele. O texto de referência ou leitura em classe, ao qual você vai estar lendo, aí está baseado no livro de Êxodo, capítulo 4, capítulo 20, melhor dizendo, Êxodo, capítulo 20, verso 4, 5 e 6. Vai estar lendo aí paulatinamente na sua casa, com bastante tranquilidade. O ser humano é um ser que tem fé, ele tem muita fé, e nós precisamos crer. Eu posso dizer que quem não crê em nada, não é nada. Nós precisamos crer em algumas. Até aquele que diz que não acredita em nada, não acredita em Deus, não acredita em nada. Mas isso é uma inverdade. Todos nós acreditamos em alguma coisa.
Porque alguém que não acredita em Deus está acreditando nele mesmo, na própria sabedoria dele, na própria inteligência dele. Então ele se faz o Deus dele mesmo, porque ele acredita nele mesmo, né? Ele acredita que ele é autossuficiente e que não precisa de nada. Então ele acredita em alguma coisa, acredita nos estudos, acredita na sua tese de doutorado, na sua tese de mestrado e por aí vai. Acredita em alguma coisa, acredita em alguém que o ensinou. Então todos nós acreditamos em alguma coisa, precisamos acreditar para sermos alguma coisa. E até quem diga que todos os caminhos levam a Deus. Será que isso é uma verdade? Claro, evidentemente, por mais bonito que pareça, não é. O único caminho, segundo as Escrituras, a palavra de Deus que leva a Deus, é Jesus Cristo. A palavra diz: Ele é a verdade e Ele é a vida. Então Ele é o único caminho que leva a Deus, porque Ele é o próprio Deus. Vamos tratar disso numa outra ocasião. Vamos nem adentrar na esfera deste assunto agora. Ele é o próprio Deus. Então o único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. Então nem todos os caminhos levam a Deus. Mas a religião lá diz que é assim. A outra religião diz que é assado. Não importa o que as religiões dizem. O único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. Ele é o único caminho. E se Jesus Cristo ele é o único caminho, o único e suficiente caminho, né? Nós precisamos entender que se ele é o único caminho, não existe atalhos. E por vezes nós, como brasileiros religiosos, por vezes, nós pegamos atalhos. Santo isso vai resolver o meu problema. Santa aquilo, eu vou pedir para ele, eu vou pedir para ela e vai estar resolvendo o meu problema. Agora a pergunta é, como pode uma criatura criada resolver o problema de alguém? Como pode uma criatura criada sobrepujar ao seu Criador? A própria palavra de Deus diz que trata, por vezes, nós agimos na ignorância, de olhos fechados, que não conhecemos a verdade. Como é que pode um homem talhar lá a madeira, lá esculpir a madeira, desenhar uma madeira, fazer um boneco, e depois de fazer aquele boneco, colocá-lo no altar e se ajoelhar diante dele? Se for o próprio homem que o criou, como é que o homem, né, vai se ajoelhar de algo que ele mesmo criou? E acreditar que aquilo que tem olhos e não vê, aquilo que tem ouvidos e não pode ouvir, aquilo que tem boca e não pode falar, pode fazer alguma coisa por ele, se foi o próprio homem que o criou. Então, quando nós não conhecemos a verdade, Jesus Cristo é a verdade que liberta, por vezes nós fazemos algumas coisas que nós não deveríamos fazer e pensamos estar a vida inteira andar no caminho certo. Veja bem o que a Bíblia diz, para não ficar em nossas palavras, no livro de Êxodo, os 10 mandamentos, estamos estudando esse trimestre, 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, verso 3, diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. É a Bíblia que diz, é Deus quem diz. Deus, ele não suporta que tenha outros deuses diante dele. Então quando alguém coloca o santo fulano, santa fulana, né, no lugar de Deus, Deus não se agrada disso, porque ele não aceita dividir a sua honra e a sua glória com ninguém. São deuses com D minúsculo, poderíamos por assim dizer, porque eles não podem ser o verdadeiro. Estou falando de verdade. Santo isso, santo aquilo, são criações, são criaturas, são criações que os homens criaram. Não podem ser o verdadeiro Deus, porque o verdadeiro ele não pode ser criado, ele cria. E o verdadeiro Deus, ele criou todas as coisas. E veja bem o que ele diz no verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Ele não tolera que haja outro Deus diante dele. Ele não tolera também que se faça nada que o represente. Então veja bem, o que a Bíblia diz e o que a Bíblia coloca como verdade. Só existe um Deus, o verdadeiro Deus. Ele não aceita nem que faça alguma representação tentando representar, pode representar aquilo que nunca viu. O homem nunca viu Deus, então como é que um homem vai poder representar Deus com algo tangível, algo material, porque Deus é imaterial, então Deus não pode ser representado por uma imagem de escultura, porque o homem nunca viu Deus. E os ditos santos que hoje alguém se prostra ou adora, Deus não tolera, ele diz, é Bíblia, estou falando de Bíblia. O próprio Deus dizendo, não terás outros deuses diante de mim. Então,
abre-se um leque. Existem outras forças que não é Deus. Que é Deus com minúsculo. Outras forças. Mas nunca Deus. Quando você se ajoelha diante de uma imagem de escultura, você está abrindo brecha, legalidade para outras forças agirem na sua vida. E não Deus. Porque só existe um Deus. É uma lição emblemática, mas uma lição esclarecedora. Não farás para ti imagem de escultura. Não se ajoelhe diante de outros deuses. Só existe um Deus que deva ser adorado. E por isso que as pessoas não entendiam o Deus de Israel. Na antiguidade, os povos, todos eles tinham um Deus tangível. E nenhum deles entendia o Deus de Israel. Porque é um Deus que não se pode ver. Não se pode contemplar a olhos nus, né, com olhos humanos. Mas é um Deus que deve se prostrar e contemplar com olhos do coração. Eis quem vos fala? É o presbítero Rafael Cardoso, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, localizado na Estrada do Gentil de número 100, em Itaipava, na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Se tem gostado do nosso conteúdo, peço, deixa o seu like, mostre que você gostou do nosso conteúdo, deixa o seu like. Se inscreva no nosso canal e se você quer falar alguma coisa, deixe nos comentários, vamos estar respondendo também e vamos estar esclarecendo as suas dúvidas em nome de Jesus. Também nos comentários, logo abaixo, vão estar aí 2 links, ao qual vai estar aí 2 livros de minha autoria. E se você quiser nos abençoar, né, vai só clicar no link e vai estar sendo encaminhado à loja dos 2 e-books. Deus abençoe sua vida rica e poderosamente em nome de Jesus. Existe apenas um único Deus. Se prostre diante dele. Ele vai ouvir a tua. Deus abençoe sua casa em nome de Jesus.